Estamos no ar. Pedro Soto, João Monteiro, organizadores do Motel X, bem-vindos a esta entrevista possível do Central Comics. Como estão? Muito bem, obrigado. Altamente. E tu? Sim. Cá estamos. Portanto, é sempre esta altura do ano que é um bocadinho mais ansiosa porque queremos saber as notícias do Motel X. Pronto, como vocês sabem que é um festival que é muito querido por mim. E, portanto, há aqui sempre uma pequenina curiosidade e sempre saber o que é que vem nesta, que é a vossa 17ª edição, não é? Verdade. Yeah. Portanto, já são muitos anos. Nós E estamos então... também ansiosos por lançar para cá para fora todas as novidades. Por vezes somos impedidos por forças exteriores ao festival de sermos um pouco mais rápidos, mas está mesmo quase. E então, diz-nos, o que é que vem aí de 12 a 18 de setembro? O que é que podemos esperar? Nós vamos abrir o festival com um filme francês chamado The Animal Kingdom, do Thomas Kiley. E vamos fechar o festival também com um filme francês chamado Acid, ou Acid, do Just Philopte. E é uma novidade para nós não estarmos a abrir e a fechar com filmes americanos. Portanto, é também um sinal de não só desta poderosa presença francesa e que nos surpreendeu, por acaso, este ano, mas também da vitalidade do cinema de género europeu, nomeadamente o de terror. E portanto, isto é uma reflexão daquilo que das produções europeias que também vocês têm divulgado muito com as vossas competições de cinema europeu. Acham que esta evolução também advém muito dessa divulgação em massa, não só do vosso festival, mas também de outros pela Europa, e portanto, que partilham este cinema? Absolutamente. Aliás, nós pertencemos à Federação Méliès já há muitos anos e essa é uma das missões precisamente da Federação e dos seus festivais membros. Já são cerca de 26 de vários países do mundo, não só da Europa, mas o que é interessante é que a missão da Federação mantém-se a divulgação do melhor cinema de fantástico, de terror, de sci-fi e, portanto, neste momento estamos a atravessar uma boa fase ao que diz respeito aqui ao velho continente. Fantástico. E então... E sinal disso também é o facto deste ano termos na nossa competição europeia 2 estreias mundiais. De um filme turco chamado The Funeral e de outro filme francês chamado Blood Witch, que é provavelmente o início do seu périplo de festivais de género e que atesta um bocado também essa aposta que estavas a falar, que o Motel X também já ser visto por algumas distribuidoras europeias como um bom rampa de lançamento para estes filmes. E outro fator, outra consequência disso é também a estreia europeia do filme do Gabriel Abrantes, A Semente do Mal, que vai estar em competição com estes filmes e que nós vamos estrear. E para nós é um momento de consolidação natural de um trabalho que temos feito não só pelo cinema europeu, mas essencialmente pelo cinema português. Nada é contra os americanos, ou algumas coisas contra os americanos, mas nós temos apostado mais no cinema independente, sendo que, obviamente, nós escolhemos o cinema blockbuster, mas esse aí já não depende inteiramente de nós, por causa dessas demasiadas datas e mudanças que acabamos por escapar a esse. Portanto, a nossa aposta é mais, achamos que o mais interessante que tem acontecido, e não é só a Europa, temos mostrado bastante cinema africano, o que podemos, obviamente. Este ano até estreamos um novo país na nossa competição do público, no secção de serviço de quarto, que é um filme marroquino chamado Hounds, e que mostra que, aos poucos, até mesmo fora da América e da Europa, se começa a encarar o terror com mais seriedade, digamos assim.
Com outros olhos. Isso também deve ser um motivo de orgulho, vocês poderem fazer estas estreias antes de toda a gente, portanto, antes de outros festivais, e apresentar isto a um público e tentar perceber, pelo menos também do lado dos cineastas, perceberem qual é que é a reação junto ao público na exibição das obras. Não, é um privilégio, e mesmo falando até de algumas reposições, por exemplo, no caso do Brandon Cronenberg, que vai ser o convidado de honra deste ano, nós vamos exibir o Possessor, o seu segundo filme, que será uma exibição inédita em cinema em Portugal, e não passou em muitos países em sala. Um filme que também sofreu com a pandemia, perdeu-se ali também, acho que penso em alguns imbróglios de produção, mas que é um excelente filme também para redescobrir em sala no Motel X. Portanto, é um privilégio termos estas sessões inéditas, como disseste, para nós e para o público. E no caso do Cronenberg é interessante porque nós vamos apresentá-lo de certa maneira, porque independentemente das pessoas se calhar saberem que Brandon Cronenberg pelo menos é filho do David Cronenberg, não conhecem os filmes, como eu estava a dizer, o segundo filme não passou, este último também não estreou, e portanto nós vamos juntá-lo todos, que é para o público possa ter também uma visão de conjunto da obra dele e das temáticas dele, que para nós está um bocado ao nível dentro de autores como Robert Eggers ou o Ari Aster, ou mesmo a Júlia do Povo. Sim. E a própria trilogia. É a nossa aposta. E a própria trilogia, tanto, ainda que seja indiretamente, mas é já uma trilogia de obras que demonstra o talento que ele tem e portanto, que não está assim tão na sombra do pai dele, ainda que se inspire muito e que também, obviamente, que gosta e quer esse feedback, mas que enverdou muito pelo seu próprio caminho, não é? Não, é uma voz própria e é um autor, é ele que escreve também os seus argumentos. E estamos perante realmente 3 obras, e se pensarmos, temos também 3 obras do lado do Jordan Peele, do Ari Aster, do Robert Eggers, e é interessante ver quem é que vai manter-se. Quem é que vai manter-se, exato, no top, ou não. Pronto, acho que também é isso. Aproveitarem também o Motel X para verem estes primeiros momentos do que poderá ser épico no futuro, em termos de carreiras. Claro. E novidades para o serviço de quarto? Que é normalmente a secção que toda a gente anseia muito e quer muito visitar. O que é que podemos esperar este ano? Temos cinema brasileiro, 2 filmes bastante interessantes e diferentes entre si. O Estranho Caminho, que é um filme que ganhou todos os prémios em Tribeca no último festival, que é um filme muito emocionante e que tem um bocado a ver também com os últimos tempos passados no Brasil e com uma ligação a Portugal, ou seja, neste filme estão refletidos toda a situação sociopolítica dos últimos tempos, a imigração, especialmente das pessoas do setor cultural para a Europa e para Portugal depois da chegada do Bolsonaro ao poder. E obviamente tudo o que se passou com a pandemia no Brasil, que é obviamente um filme de terror à parte. O Propriedade do Daniel Bandeira já é mais aquele tipo de filmes de luta de classes que o Brasil é especializado, já com o Clever, o nosso filho, o Bacurau e filme assim um bocado desse género. Vai haver uma representação grande de cinema asiático. Vamos ter 3 filmes coreanos, 3 filmes de Hong Kong, um tailandês, um da Malásia, um indonésio, mais cinema europeu. Mais. Neste serviço de quarto vamos incluir o Infinity Pool, o Director's Cut, do Brandon Cronenberg, uma edição inédita. E ainda algumas curiosidades e algumas surpresas, nomeadamente um filme chamado Hostile Dimensions, que fala de metaversos e mostra também um caminho em termos de produção mais low budget, que não deixa de tornar o filme excitante e interessante para o público, e é um filme inglês. E temos também a presença
em Portugal, no Motel X, do realizador Anurag Kashyap, realizador de Kennedy, ou de Psycho Gorman. Psycho Raman. O Gorman era outro filme. É outro. Também, um bocadinho diferente, mas também... É outro Psycho. Era outro Psycho. E ele vai estar presente com o seu novo filme, Kennedy. Também a história de um hitman sádico. E pronto, e vamos ter a oportunidade de o conhecer e de ver também a ascensão em primeira mão deste valor muito importante na cinematografia indiana e que se tem caracterizado por esta abordagem ao neo-noir muito própria e muito violenta e super emocionante. Fantástico. Eu por acaso lembro-me de ter visto esse filme, o Psycho Raman, no festival e adorei. É um tipo de cinema um bocado à parte da realidade de Bollywood. Sim. E ele também, mesmo o nível de cinema que ele pratica é diferente, tem mais a ver com o cinema dos anos 70 americanos, nomeadamente Martin Scorsese, ele até é considerado o Scorsese também. E os filmes dele são sempre os personagens. É difícil descobrir uma personagem boa, inteiramente má nos filmes dele. E o Kennedy, mais uma vez, é um hitman, um mercenário sádico e toda uma estrutura montada de corrupção e máfia em Bombay, que é um sítio onde nós não estamos muito habituados a ver este tipo de filme. E aliás, é um épico. Sim. Da barriga, sei lá. Claro. E não podemos esperar nem danças, nem cantorias, não é? Não é esse tipo de filme. Não. Há músicas, mas estão a ser tocadas no mar, na altura. Não há momentos em que para tudo, põe as armas em baixo. Nada contra isso, mas este não é. Não é por aí. Não vai ter este. Fantástico. Nós temos ainda mais outro grande destaque, que é um filme chamado Lovely, Dark and Deep. E é um filme da Teresa Sutherland, que escreveu um filme que nós exibimos há uns anos chamado The Wind. É uma australiana. E foi um filme inteiramente produzido não só em Portugal, mas por produtoras portuguesas. Uma delas é a Red Productions, do Josh Waller, que esteve ligado à produtora Specs Vision, do Elijah Wood, em filmes como Color Out of Space, entre outros, e que se estabeleceu em Portugal, e este é um dos primeiros filmes que vamos apresentar, também com uma equipa técnica quase 100% portuguesa, e portanto, apesar de ser um filme falado em inglês, passado também nos Estados Unidos, é uma produção portuguesa interessante de analisar e de trazer também para aqui a ribalta desta programação do Serviço de Quarto. Ok. Muito fixe. E então, temos outro, portanto, na retrospectiva, já temos o Brandon Cronenberg. Filmes portugueses. O que é que vamos ter presente daquilo que já conhecemos na apresentação no final de julho, mas o que é que podemos também esperar das outras secções? Então, temos um filme recente chamado A Semente do Mal, a estrear, e temos um com 100 anos, chamado Os Olhos da Alma, que é daqueles filmes que estão a ser âmbito, ou seja, estão a ser recuperados digitalmente, dentro do programa Filmar, que este ano colabora com o Motel X na secção Quarto Perdido. Portanto, este ano vamos descobrir filmes de terror portugueses com componente marítimo. Daí que vamos exibir o Tarde Demais, que é um filme que urge redescobrir, do José Nascimento, que é um grande filme. Já na altura, quando saiu, lembro-me quando vi, isto foi em 2000, toda a gente tinha aquela sensação que era uma espécie de... Era diferente, havia ali qualquer coisa diferente do habitual cinema português. E isso tem a ver com um bocado com essa colagem ao cinema de género, porque são um survival film puro e duro, ou seja, temos 4 personagens numa situação totalmente absurda, que é um barco no meio do Tejo, encalhado, com a ponte Vasta Gama à vista, a zona da Expo, supostamente já em construção, e eles ali a tentar salvar-se no meio do Tejo, em um sítio onde tem em pé
E o Tejo é filmado como um sítio absolutamente desolador, um bocado ao contrário do que nós estamos habituados. E é um personagem muito grande do filme e propriamente o antagonista, que é o pior. Ou seja, também aí tens a visão da poluição, não só também do fim das atividades económicas ligadas ao rio, ou seja, o fim da velha Lisboa e o começo da nova Lisboa. Uhum. É interessante visitar este filme agora exatamente neste momento em que essa Lisboa está completamente em metamorfose. Sim. Temos um filme, uma obra-prima, que vai ser exibido no DVD 4K, chamada Serpiente del Mar, que é um magnífico exercício de um mau filme épico, do mau casamento entre o Godzilla e o Tubarão, tudo filmado na costa portuguesa. Também no Viterbo. E Os Olhos da Alma, que faz 100 anos e vai ser alvo de um cineconcerto e de uma banda sonora original, composta e tocada ao vivo pela Surma. Vai acontecer no último dia do festival. Portanto, é assim, no último dia em que nós exibimos as repetições e os filmes vencedores, esta vai ser a grande novidade para acabar a sério o festival em beleza. Depois vamos ter muitas curtas espalhadas, obviamente a competição das curtas-metragens do prémio, que tem 12 candidatos. Vamos ter uma sessão de curtas fora de competição, que é a primeira vez que fazemos isto isoladamente, num horário mais noturno, digamos assim. E temos as microcurtas, que este ano tem um reforço, que vai passar a ter um prémio, com a entrada de um grande parceiro chamado YouTube, e portanto que isso fez com que aumentassem substancialmente o número de candidaturas. Portanto, desde a microcurta, à curta-metragem, à longa-metragem, ao filme mudo, o Motel X continua a ser uma montra de cinema português novo e bem desconhecido. Sim. Vocês têm noção quantas pessoas é que vão ao festival que sejam convidados das curtas nacionais, curtas internacionais, que farão visita por Lisboa? Das curtas internacionais ou nacionais? Das nacionais, em média, penso que pelo menos 2 pessoas estão sempre presentes, mas Sim. Penso que há muitos que também aproveitam, como é a estreia mundial, para trazer o resto da equipa, para fazer esse simbolicamente, não é? Para toda a gente ver o filme e começar aí o seu percurso. Portanto, talvez até mais do que 2 em média, 2 pessoas. As curtas-metragens internacionais também têm alguns convidados presentes, eles conseguem aparecer, mas já em menor quantidade, e claro que é mais fácil se for um filme europeu. Mas é uma programação que cria uma série de sinergias e de momentos de convívio e networking importantes para os cineastas nacionais também. E surgiram já algumas parcerias concretas com filmes, participação em longas, em filmes de várias funções de pessoal que se conheceu no Motel X. E é também esse o nosso objetivo, de incentivar cada vez mais, através da criação de momentos desses especiais e de formação e de networking no festival. Por isso é que também a proposta que recebemos de guiões de se associar a nós e acontecer durante esta edição do Motel X nos pareceu super interessante, ainda mais que depois em conversa conjunta decidimos avançar para a criação de um prémio para a melhor curta-metragem, longa-metragem não produzida, portanto melhor argumento, em parceria com o Festival de Guiões. Portanto, é tudo isso que juntamente com as sessões e esses eventos que torna o festival um momento importante e rico a nível de futuro também da produção portuguesa. Sim, vão expandindo também um bocadinho a nível de conteúdos e diferenciarem-se perante outros festivais que também, portanto, aqui o foco do Motel X e a impressão geral que as pessoas têm é que o Motel X é muito um festival de cinema, muito focado no cinema, muito focado nas pessoas que fazem cinema. E portanto isso traduz depois nestas atividades que são sempre muito bem-vindas junto ao público, imagino eu. Absolutamente. Nós todos os anos temos tentado ter sempre uma novidade ou outra na programação.
seja a criação do Prémio do Público para a secção Serviço de Quarto, seja esta nova competição para o melhor argumento, terror, secção X para cinema de terror avant-garde, seja também, este ano vamos lançar também uma novidade, um prémio com júri na secção Lobo Mau, para as curtas-metragens do Lobo Mau, esses são, nós intitulamos de sustos curtos. Este ano vão ter um júri composto por 3 jovens, em parceria também com um projeto de ocupação de tempos livres e atividades que se chama Cool Brave, ali na Amadora. E, portanto, todos os anos tentamos juntar qualquer coisa que vá acrescentando e que vá pouco a pouco tornando cada... Entretanto, acho que a transmissão foi abaixo. Portanto... estava só a referir que realmente todos os anos temos tentado, de um modo também sustentável, um passo de cada vez, acrescentar algumas novidades nesta estrutura programática de cada edição, sendo que este ano vamos então lançar esse prémio para a melhor curta do Lobo Mau, avaliada por um júri composto de 3 jovens. E outros exemplos, como por exemplo termos acrescentado também este ano 2 longas-metragens na Section X, que começou por ser uma secção mais dedicada às curtas-metragens. E portanto são também, vão sendo algumas experiências que vamos fazendo, a maior parte delas até tem ficado como fazendo parte depois do festival, são bem recebidas, têm conteúdo muito em grande quantidade para podermos explorar, e por isso é que também nos interessa ir deixando estas novidades a cada edição. Portanto, esses riscos que vão correndo de vez em quando têm acabado por recompensar a longo prazo no vosso festival para todos os efeitos, não é? Portanto, e ainda bem. Que outras atividades paralelas é que podemos contar com esta edição? Vamos dar a conhecer algo. O Guiões vai ocupar grande parte dos primeiros dias dessas atividades paralelas. Tem a ver com debates, com sessões de pitching. Vão haver. Portanto, logo no segundo dia tem as sessões de pitching propriamente do Guiões e a da competição de melhor guião connosco, que vai ser ao fim do dia. Portanto, tudo isto está aberto ao público e vai ser transmitido também online para que possam ter uma ideia, pelo menos de nossa parte, do que é que se pode esperar do futuro do terror em Portugal e de maneira que ele é pensado, é imaginado pelos escritores. Fora isso, vamos ter atividades como a apresentação de um podcast original, ou seja, de pequenas histórias, 5 minutos de histórias de terror, pela Bruá. Vamos ter várias apresentações de livros, nomeadamente no Lounge do Motel X, como O Olhar do Medo, do António Araújo e do José Carlos Maltês, que vai ser lançado no Motel X. Vamos ter a apresentação de um estúdio, de uma plataforma artística interdisciplinar, daqueles casos que vão aparecendo aqui, um bocado como o Josh Waller e a Woodhead, a Liquid Sky, que é um projeto da parte de um senhor chamado Ingmar Koch, que tem um nome artístico que é Dr. Walker e é um dos grandes pioneiros do techno alemão. Ele mudou-se para Portugal, nomeadamente para o Alentejo, para a zona de Beja, e abriu um estúdio para fazer filmes com inteligência artificial, bandas sonoras, ou seja, todo um conjunto multidisciplinar de artistas que colaboram com ele, e ele obviamente está a tentar conhecer o meio. E, portanto, é também um projeto bastante interessante porque envolve uma componente ecológica que não é muito normal ainda nas produções, que é a questão da pegada ecológica que os filmes e as filmagens deixam. E, portanto, ele aqui quer investir na reflorestação da zona onde ele vive, que é a questão da zona do Alentejo. E, portanto, isto parecem tudo coisas soltas, mas é interessante porque nós pedimos para fazer uma apresentação, ele vai colaborar noutras coisas connosco, vai também ser um dos júris, e esta apresentação é bastante interessante porque é um projeto que de facto vale a pena e que tem uma quantidade de potencialidades para explorar inimagináveis, aliás, como toda a inteligência artificial, obviamente. E como não podia deixar de ser esse tema, tem que entrar no Motel X porque não há forma de fugir.
Vamos provavelmente ter também um videoclipe do Edgar Pera feito com inteligência artificial, e vai haver um debate sobre inteligência artificial dentro do guion. E, portanto, fora isto, vão haver sessões na sala 2 também, nomeadamente sessões de culto, como a Serpente do Mar, que eu já aqui falei. E deixamos aqui um convite também a todos para aparecerem no warm-up do festival. Vai ser de 7 a 9 e que vai começar no Campo das Cebolas com um filme muito especial, nem que seja pelo facto de fazer 60 anos, mas é muito mais do que isso, por razão. Chama-se The Birds, Os Pássaros, do Hitchcock, e que vamos exibir também para estar de acordo com este momento alto de ecoterror que todos os anos tem estado presente e que vai fazer parte das nossas vidas. Este ecoterror Exato. Este ano vamos mudar, temos feito no Largo do Cauteleiro, no bairro Alto, e este ano vamos mudar para o Campo das Cebolas, ou seja, continuamos a explorar um bocado o centro da cidade para fazer este tipo de exibições, e achámos que o Campo das Cebolas podia. Ainda por cima foi remodelado recentemente e, portanto, vai ser um espaço interessante de conviver com. E depois prosseguimos na sexta-feira com também no seguimento da nossa homenagem ao Friedkin, que desapareceu recentemente. Não só vamos passar o Exorcista durante o festival, como já foi anunciado, e que será no sábado, dia 16, mas vamos também, na sexta-feira do warm-up, dia 8, no Goethe Institute, passar o documentário A Leap of Faith, que também já exibimos no passado, mas que nos parece um filme perfeito para percebermos não só o alcance da obra de Friedkin, mas em especial todas as peripécias e todos os significados por trás do Exorcista. É um filme no jardim do Goethe Institute, acho que também vai ser um grande momento. E fechamos este warm-up no sábado, desta vez no Palácio Grilo, e em parceria com o Imaginalta vamos ter... Como é que se chama? Bom, são leituras, assim, leituras dramatizadas, contos de terror pelo grupo Imaginalta. E nos espaços do Palácio do Grilo, que é um espaço bastante adequado e assombrado. No outro dia teve lá a Madonna e tudo. Se querem lá, tá? Ainda passam vocês a fazerem as dramatizações e ela ainda lá está sentada à vossa espera. Eu acho que ela ainda faz parte daqueles embalsamados bonecos. Já faz parte do mobília, efetivamente, não é? No fim, prosseguimos a noite com uma festa também lá no Palácio Grilo. Portanto, a noite começa com esses contos dramatizados. Eu estava só a tentar recordar do título que fechámos ontem, penso que era E ele apaga a luz. Okay. E ele depois apagou a luz. Bom, não, mas brincadeiras à parte, o Palácio Grilo é um desses equipamentos incríveis. Tem, assim, foi mantido no estado original em que estava e que tem espaços incríveis, nomeadamente com a capela. Portanto, nós justamente com a Imaginalta, vamos explorar um bocado esse espaço e depois vai terminar numa festa, que é uma festa de abertura do festival. Vai passar 3 dias. Perfeito. Esperemos que sim. Por que não? Não é? Começar assim em grande esse festival com copos e música da Madonna, quem sabe? Se o DJ também não passa uma ou duas músicas dela, não é? Só uma tinha lá. E depois ela aparece. Fantástico. Pedro, João, muito obrigado. Cá ansiamos de 12 a 18 de setembro no Cinema São Jorge e noutros sítios também na Cinemateca, não é? Também vai ter essa participação. E vamos por lá. Portanto, eu estou bastante contente e muito ansioso por estar a ir ao vosso festival outra vez, portanto, como habitual. E vamos por lá. Lá te esperamos. Combinado. Aparece na sessão surpresa. Vai ser sexta-feira. Pois é. Com a Film Twist, não é? É a primeira vez que vão fazer esta sessão surpresa e portanto, não há... Só descobre quem for, não é? Só descobre quem for e só descobre mesmo durante o início do filme.
Pode ser o princípio e o fim das surpresas. É a magia da primeira. Mas aquilo que vocês sabem, Mas quem tiver a primeira pode ser que lá esteve, não é? Pois, mas também vocês sabem qual é o filme e portanto vocês Nós acham que também sabemos, podem não é? gostar um bocadinho. Nós próprios sabemos. Não, nós entregamos a inteligência artificial para programar essa sessão connosco. Portanto, É só a carregar estudar no os botão. detalhes do nosso X. E aí eles estão em contacto com o São Jorge. Portanto, justo saber o que é que eles escolheram. E os materiais e tudo, chegam lá tudo sozinho através da ligação. Trataram tudo, pagaram a Fantástico. cópia, depois andaram a cópia. Muito bem. Grandes, muito obrigado. Tudo correu bem. E Obrigado, vamos muito falar. Obrigado. Tchau, Ricardo.